Então, deixa eu aproveitar essa notícia sobre os Estados Unidos para eu chamar já para o time aqui Alexandre Borges e Rodrigo Oliveira para o nosso quadro Reunião de Pauta. Matheus, solta a vinheta do Reunião de Pauta. Aí, todo mundo na tela, rapaz. Alexandre Borges tá bonito hoje, rapaz. Imagina, rapaz. Tá com uma cara séria, rapaz. O nosso Rodrigo Oliveira de preto. Ô, Rodrigo, vem cá, você tá de preto por quê? Porque enterraram em definitivo a meta de déficit zero? Ah, mas isso faz tempo, né? Se eu tivesse de luto até hoje, ia aparecer aquelas carpideiras do bem amado, né? É bem isso. Ô, Ale, deixa eu aproveitar logo a decisão fresquinha, né, do ontem, o governador da Flórida. Dá para dizer que era uma decisão esperada, Ale, e eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que esse assunto deve ser o assunto da semana. Sim. A capa da Cruz é sobre o caso sobre a volta do Trump. Ele demonstrou força, de fato, na primeira primária. Um termo estranho, mas não está errado. Mas me parece que essa desistência dá realmente para o Trump uma vantagem que até então se imaginava, mas não se aceitava. Mas me parece que talvez na seara internacional, Ale, eu acho que talvez esse seja o assunto dessa semana, ou tu achas que vamos ter aí um outro assunto nessa semana que vão ser os principais destaques dos jornais e da imprensa geral? Bom, boa tarde a todos aí, a vocês, a quem está com a gente. Olha, o que está acontecendo, pelo menos esse é o grande destaque da corrida americana, né? Nós estamos em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, e o que a gente sabia, que todo mundo sabia, que o Donald Trump seria o candidato. Né? As chamadas primárias, elas são eleições que são prévias para a escolha do candidato pelo partido. Então, você tem, dependendo da eleição, do ciclo eleitoral, você tem primárias ou de republicanos ou de democratas. Normalmente não tem primária quando o candidato do partido é o atual presidente, ele quer a reeleição. E aí é meio óbvio que é ele que vai levar. Então, às vezes acontece, tá? Na história americana, você tem casos onde o presidente sentado na cadeira, ele é desafiado por alguém dentro do próprio partido numa primária, mas é raro. Né? O normal é que, no caso, por exemplo, do Partido Democrata, você tem o Joe Biden disse que o Joe Biden, que é o atual presidente, que disse que é candidato à reeleição, acabou, não tem primária, é ele. Ele, na verdade, passa por um processo ali formal, burocrático de aprovação, mas é ele. No caso dos republicanos, a gente sabia que o Donald Trump é o candidato mais popular e que a chance dele ser escolhido era enorme. Se fosse aquele site de aposta, era 1-1, praticamente. Agora, o que acontece é o seguinte, dentro do Partido Republicano, como no Democrata também, mas dentro do Partido Republicano você tem correntes ideológicas. Então, a corrente que representa o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que é um governador bem avaliado, querido na Flórida, um cara que virou, vou usar a expressão que se usa nos Estados Unidos, né, ele virou a Flórida. A Flórida era um estado que votava nos democratas, depois passou a ser um swing state, um estado imprevisível, e nas últimas eleições a Flórida tem votado nos republicanos de uma maneira muito consistente, né? Então, o Ron DeSantis é considerado responsável por pegar um estado tão grande, tão populoso, tão importante quanto a Flórida e trazer para o colo do Partido Republicano, o que não é pouca coisa, é uma coisa importante. O Ron DeSantis ele é considerado um sujeito mais ideológico. Não gosto de extremista, radical, nada, porque ele é um ótimo governador, está fazendo uma boa gestão, mas ideologicamente, em algumas coisas, ele está até mais longe do que o Trump. Você vê que foi citado no discurso dele, que é verdade, que ele, por exemplo, ele não queria fazer lockdown nenhum na pandemia. Ele era muito dessa turma de que a pandemia era um exagero, que não tinha que ter lockdown nenhum, um pouco da posição que a gente tinha com o Bolsonaro aqui, né? De que não podia parar a economia e tal. E o Trump, como presidente,
ele seguiu mais as orientações dos outros países, que todo mundo estava fazendo, e ele chegou a bater de frente com o Ron DeSantis, pedindo para fazer lockdown, pedindo para usar máscara, pedindo para entrar vamos dizer, em linha com o resto do país e até com o resto do mundo, mas o Ron DeSantis brigou muito contra isso. E você vê que ele fala isso até hoje, ele falou agora nesse discurso, então para ele isso é uma bandeira dele ser alguém que foi mais resistente aos lockdowns e tal. Ele também comprou uma briga com a Disney enorme, por causa de ideologia de gênero e tal. Então, assim, ele é um cara que é um bom governador, um bom administrador, mas ele também tem essa puxada ideológica, entre aspas, populista e tal. A Nikki Haley, que era oponente dele até ele desistir, que foi governadora da Carolina do Sul, a Nikki Haley seria uma ala mais, entre aspas, antiga do Partido Republicano, a turma do George Bush, a turma que gosta de guerra, que está junto da indústria armamentista, que tem uma visão talvez um pouco mais centrista, quer dizer, para os parâmetros republicanos, né? Quer dizer, mais a uma centro-direita e tal. E a turma do Trump e do Ron DeSantis, que é uma turma mais ideológica, eles batem muito de frente, se acusam muito e tal. Mas essa turma, que era do Bush, que agora está com a Nikki Haley, é uma turma que não é tão popular, é uma turma minoritária. Então, quando você começou esse processo de primárias, foi um processo para ver qual era o gás de cada lado. Nem tanto para saber se a escolha era o Trump ou não. Isso a gente meio que sabia. Mas a gente queria entender qual era o gás dos populistas, qual era o gás da turma, vamos dizer, mais do establishment. Moderada, vai. Isso, moderada e tal. E mais belicosa em termos de guerra. Você vê que o Trump ele tinha todo aquele discurso isolacionista, de não querer se meter em guerra. Tanto que se ele ganhar, se ele virar o presidente, o Zelensky não dorme mais, né? Porque a possibilidade do Trump botar dinheiro na Ucrânia para lutar com a Rússia é muito pequena. Né? Então, assim, o Zelensky é um que deve estar rezando todo dia, ou para o Biden continuar, ou pelo menos um outro republicano ganhar, mas como não vai ser outro republicano, eu acho que o Zelensky deve estar virando o Biden de carteirinha, desde pequenininho. Mas então, assim, esse é o quadro da eleição americana. O escolhido vai ser o Trump, sem dúvida, mas o Trump, ele além de ser escolhido, ele passou igual um trator em cima da outra ala, da outra facção. Então, ele não apenas ganhou no voto, ele ganhou de maneira qualitativa. Ele ganhou assim, o meu discurso é muito hegemônico, é muito majoritário no partido, ou o pessoal da Nikki Haley, ou o pessoal moderado, vocês ficam quietos que vocês não estão agradando. Não é uma questão de nome apenas, é uma questão também ideológica. Então, esse é, vamos dizer, o destaque do que a gente poderia falar inicialmente em relação à corrida americana. Outros destaques, rapidamente, do internacional, você me perguntou, teve essa inauguração do templo na Índia, você tem um agito grande em Israel em relação a essa pressão, porque a guerra está se estendendo, os familiares dos reféns estão muito nervosos, invadiram o parlamento hoje. Então aí fica com você que conduz, você vê o que você quer mais explorar desses assuntos. O que eu quero explorar é ótimo, né, Rodrigo Oliveira? Aqui eu só apenas sirvo a cerveja para todo mundo. Né? Exatamente, só levanta a bola para os outros cortarem. Agora, Rodrigo, aí, por favor, Rodrigo. Deixa eu só aproveitar para ver, porque tem um negócio que eu achei muito interessante, porque ele termina essa fala dele, o Ron DeSantis, que terminando a candidatura depois do couro que ele tomou do Trump lá em Iowa, e ele termina com uma frase do Churchill, né? E aí tem um instituto que chama International Churchill Institute, fundado lá em 68, logo depois da morte do Churchill, e essa é uma das frases que eles indicam lá, que é uma frase atribuída a Churchill, que não é de Churchill. Né? Quer dizer, depois de toda essa bagunça aí, ele ainda acabou com aquela coisa... como é que é? Esse pessoal que coloca... tipo Clarice Lispector... Era isso que eu estava tentando lembrar. É isso que eu pensando, exatamente. Isso. Exatamente, tipo aquelas citações, né? O mundo é uma maravilha, só que só tem uma pessoa. Frase, Clarice Lispector, sabe? Isso. Então... Mas o Ron DeSantis...
Rodrigo, mas é uma coisa que você sabe, porque você sempre fala, né, Rodrigo? Assim, se tá no Zap é porque é verdade, né? Exatamente, se está na internet é porque é verdade. Mas assim, não tem essa desenvoltura que a gente tem de falar de filósofos modernos como a gente faz aqui, Mamonas Assassinas, Falcão e coisas por aí, né? Olha, só uma que eu esqueci de falar do Ron DeSantis é o seguinte: lembra que essas campanhas elas são muito caras. Então, uma coisa que conta muito para o candidato americano é a capacidade dele levantar dinheiro. E, obviamente, depois de Iowa, os doadores da Nikki Haley e principalmente os doadores do Ron DeSantis falaram: amigo, desculpa, não vamos jogar dinheiro fora, entendeu? O jogo está jogado, entendeu? Então, vamos parar de perder dinheiro. E a pesquisa última que saiu deu 6% para o Ron DeSantis. Então, o Ron DeSantis percebeu que se ele fosse à urna amanhã, né, se ele continuasse na disputa, ele ia sair do mesmo jeito, mas ia sair tomando um pau de, tipo assim, sair com 5%, o que é muito feio. Um candidato que disputa mesmo a primária, mesmo num estado onde ele é mal votado, tem essa coisa, ele tem que ter 2 dígitos, ele tem que ter pelo menos 10% dos votos. Se ele não tem nem 10%, é muito humilhante. Então o Ron DeSantis viu que não ia ter nem 10% nos votos, e aí ele falou, não, peraí, deixa eu pular fora antes, porque eu pelo menos fiquei em segundo lá em Iowa, não foi tão feio, não é tão humilhante, porque se ele fosse para as urnas em New Hampshire e pegasse 5, 6%, e aí ele ia sair do mesmo jeito, mas ia sair aí complica, muito pior. Né, aí complica. Ô, Rodrigo, agora trazendo um pouco para mercado, dá para dizer que essa decisão do Ron DeSantis tem algum reflexo para mercado, ou, como falou o Alexandre, já era jogo jogado, o mercado não contava muito com uma virada aí nas prévias do Partido Republicano? Não, eu acho que o que surpreendeu, e aí, pelo menos com as pessoas que eu converso do mercado, é o tamanho da vitória do Trump. Isso foi uma surpresa, acho que para todo mundo. Mas não mexeu com nenhuma expectativa por enquanto, porque ainda é aquilo que o Alexandre estava falando, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Vai se passar as primárias, vai ter a eleição presidencial propriamente dita, né? Vai saber se o Biden realmente vai concorrer, né? Parece um jogo tipo Lula e Bolsonaro, né? Lembra um pouco isso. Existe uma espécie de uma concertação para que esses dois sejam os candidatos finais, né? Para que não haja nenhuma terceira via, nenhuma alternativa sem ser o Biden e o Trump. E aí, para o mercado não é ruim, porque são duas pessoas que você já conhece e são razoavelmente previsíveis, né? Embora o Trump tenha esse jeitão meio de maluco dele, até isso agora já é previsível, você já sabe que ele vai agir com um pouco mais de aparente insensatez, né? Aquelas coisas que ele fazia com o Kim Jong-un, de olha, o meu botão vermelho é maior que o seu, esse tipo de coisa deve acontecer, mas agora está todo mundo mais preparado para esse momento, se o Trump voltar à presidência. Obviamente vai ser o candidato republicano, isso aí não há dúvidas, praticamente jogo jogado mesmo, deve estar pagando menos de 1 já nas casas de aposta. Você paga só para dizer que está certo. Bem isso. Olha, deixa eu aproveitar também, você que está no chat, se você quiser participar da nossa reunião de pauta, pode colocar aqui, né? Pode colocar seu pitaco, sua informação, sua pergunta para a gente, que a ideia do quadro reunião de pauta é isso, né? Um vai metendo pitaco na área do outro e aí a gente vai seguindo, porque a pauta ela é coletiva, né? A construção do jornalismo é coletivo, né? Essa construção é uma construção coletiva, então é um grande brainstorm sobre os fatos que vão ser notícia ao longo dessa semana.